MEIs serão excluídos do Regime Tributário Simples Nacional, CIMEI. Se você, microempreendedor, ainda não recebeu o termo de exclusão do Regime Tributário Simples Nacional, CIMEI, então fica sabendo que a Receita Federal já começou a emitir, já começou a enviar os termos de exclusão do Regime Tributário Simples Nacional, CIMEI, para os microempreendedores individuais que possuem débitos. Agora é muito importante você saber, você entender o que acontece com uma empresa microempreendedora individual que sai do regime tributário simples nacional. Quando o microempreendedor individual sai do seu regime, você precisa entender o impacto que causa para você, já que você, microempreendedor, estava acostumado a pagar os seus impostos de forma diferenciada, de forma unificada, fixada, e quando você sai de um regime, com certeza isso altera e o impacto pode ser aí muito grande para a sua empresa. Então é muito importante você entender isso, eu vou explicar para você. Também você vai entender, você vai aprender como consultar se você recebeu este termo de exclusão e também o que você deve fazer a tempo para evitar a exclusão do regime tributário Simples Nacional, CIMEI. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lavínia Ramos, esse é um canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos e o empreendedor. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Assim você ajuda outras pessoas e também ajuda o canal a crescer. Lembrando que nesse canal você encontra conteúdos que vão te ajudar muito. Nós vamos entrar já lá no site, lá no portal do Simples Nacional. Nós vamos ler juntos, tá? Esta publicação da Receita Federal para que você entenda como que a Receita Federal está enviando esses termos de exclusão, como que funciona estas etapas e você, microempreendedor, o que você precisa fazer para evitar a exclusão do Regime Simples Nacional, CIMEI, está certo? Agora vamos entender o que é mais importante, mesmo porque se você entender a importância, o impacto que causa aí para sua empresa, para você, microempreendedor, se você entender isso, você também vai entender aí a importância de você resolver isso o quanto antes, tá? Evitar aí receber um termo de exclusão e também ser excluído do seu regime. Quando o MEI microempreendedor é excluído do regime tributário Simples Nacional, CIMEI, pode acontecer aí duas situações diferentes. Isso vai depender muito dos órgãos governamentais, que pode ser a Receita Federal, o seu estado e o município, tá? Todos estes órgãos, eles podem excluir a sua empresa do regime. Não necessariamente a Receita Federal, pode ser sim o seu município e também o seu estado, tá? Agora, é muito importante você entender que quando você é excluído do regime Simples Nacional, CIMEI, você pode ser excluído e virar apenas uma empresa Simples Nacional, mas também existe o risco de você ser excluído do regime tributário Simples Nacional, do CIMEI, e passar a ser uma empresa que pode ser lucro presumido ou real. Ou seja, eu já vi microempreendedor que ele não foi excluído do CIMEI e passou a ser simples, e sim, diretamente ele saiu do Simples Nacional, tendo que optar aí pelo melhor regime, no caso da empresa, o lucro presumido, muitas vezes é o lucro real, tá bom? Mas aí depende da situação. Então, quando a sua empresa sai do microempreendedor individual CIMEI, vamos supor que você foi excluído e passou a ser Simples Nacional. O que acontece, né? Você passa a pagar os seus impostos com uma alíquota que ela incide sobre a sua receita bruta. Por que acontece isso? Seja na prestação de serviços ou na venda. Porque o regime Simples Nacional não é como lucro real, que você deduz aí as despesas e o lucro incide, né? A alíquota incide realmente sobre o lucro, sobre aquele faturamento que você teve, né? Sobre o lucro, aliás, real.
tá? Isso não acontece. Então, muitas pessoas até questionam, principalmente empresas que são de comércio, certo? Que compra uma mercadoria, ela tem, claro, aquela despesa, né? Tem o custo lógico da mercadoria vendida, porém ela não pode deduzir no regime Simples Nacional, porque esse regime já não permite, certo? A incidência do imposto é sobre o valor total da venda. Então, se você comprou uma mercadoria, por exemplo, por R$100 e vendeu por 150, 180, a alíquota do imposto ele incide realmente pelo valor que você vendeu, ou seja, R$180. Claro, tem o custo da mercadoria vendida, o custo dessa mercadoria que você adquiriu para vender, sim, tem o custo. Porém, no regime tributário Simples Nacional, esse custo não tem essa dedução, ou seja, não é dedutível, tá bom? Então, existe aí uma mudança muito grande, o impacto aí é muito grande para você, microempreendedor, que já está acostumado a pagar aquele imposto unificado, aquela taxa fixada, e de repente você passa a pagar os seus impostos realmente sobre o faturamento ali, sobre aquela receita bruta, a alíquota começa a incidir sobre aquela receita, vai dar uma diferença aí muito grande para você, tá bom? Isso para tanto prestadores de serviços, mas também para empresas de comércio e indústria. Agora você precisa ficar atento também que este exemplo que eu passei para vocês é para o microempreendedor que saiu do regime Simples Nacional CIMEI e passou a ser Simples Nacional. Agora existem também situações, como eu falei no início do vídeo, que o microempreendedor pode ser sim excluído do Simples Nacional. São situações raras, mas pode acontecer, e quando acontece isso, você sai do Simples Nacional, aí a situação ela muda também totalmente, o impacto é bem maior, porque o regime de lucro presumido e lucro real, eles funcionam de forma totalmente diferente, além das obrigações acessórias que são maiores, e além disso, quando você vai para os regimes Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, obrigatoriamente você precisa contratar um contador. Por quê? Porque você precisa não só de toda a assessoria para fazer os seus livros fiscais, mas a contabilização que é obrigatória. Já o microempreendedor individual, ele não tem a obrigatoriedade de fazer a contabilidade mensal. Por isso que a maioria dos MEIs não contratam um contador. Não é que não possa ter, mas não contratam porque não tem esta obrigatoriedade. Então pensa muito bem, tá? Veja isso, verifica isso a tempo para que você evite sair do Simples Nacional CIMEI, se a condição da sua empresa atualmente hoje é o melhor regime, o MEI. Então evita você ser excluído, justamente para você não ter esse impacto aí e dificultar a sua vida aí de empresário, seja prestador de serviços, ou comércio, ou indústria, tá certo? Agora vamos acessar o portal Simples Nacional para que nós possamos ler juntos a notícia. Vou explicar para vocês as etapas, aliás, que a Receita Federal está enviando esses termos de exclusão e o que você precisa fazer, como você consultar esse termo para evitar a exclusão do regime tributário Simples Nacional CIMEI. Agora eu estou aqui no portal do Simples Nacional e nós vamos ler juntos essa publicação da Receita Federal sobre o termo de exclusão para o MEI, certo? A publicação foi no dia 31 de agosto de 2023 e diz o seguinte: a existência de débitos pode gerar exclusão do Simples Nacional. Os microempreendedores individuais MEI que estão devedores junto à Receita Federal do Brasil ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional receberão termo de exclusão do Simples Nacional acompanhado da relação de pendências a partir de setembro de 2023. Ou seja, os MEIs já começaram a receber aí o termo de exclusão do Simples Nacional. Veja só, o que acontece com o MEI quando ocorre a exclusão do Simples Nacional. No caso de exclusão do Simples Nacional, o CNPJ continuará ativo, mas perderá o benefício de recolher o tributo em valores fixos mensais e ficará sujeito às regras de apuração com base no lucro real e lucro presumido. Ou seja, eu falei para vocês no início do vídeo que os órgãos governamentais, tanto Receita Federal, Estado e o município, podem excluir você do regime Simples Nacional MEI, pode excluir diretamente para o Simples, ou você pode sair diretamente do Simples Nacional e passar para esses regimes, tá? Lucro real e presumido. E aqui, a Receita Federal está deixando bem claro que o MEI microempreendedor vai ser excluído com base, o regime vai passar a ser com base
no lucro presumido ou real. Então fique atento, tá? Porque essa exclusão, este termo de exclusão ocorrendo aqui pela Receita Federal, o regime tributário que você vai passar a ter, microempreendedor, não vai ser Simples Nacional, e sim você vai ter que recolher os seus tributos com base no lucro presumido e lucro real. Ou seja, o impacto aqui é muito grande, tá? Então não deixe isso acontecer. Se você percebe que a sua empresa ela não vai conseguir caminhar neste regime aí, por conta aí da tributação que vai ser muito alta, tá certo? Vamos lá. Deixar de entregar a declaração anual, a DAS-SN-CIMEI pode implicar na declaração de inaptidão do MEI. O prazo para entrega da DAS-CIMEI, tá? DAS-SN-CIMEI, que é normal a situação, é o último dia do mês de maio do ano calendário seguinte. A declaração estará disponível para preenchimento a partir de janeiro do ano seguinte. Aqui está dizendo para os MEIs microempreendedores o que leva, né? Por exemplo, quais as pendências que levam à exclusão. Então, você deixar de entregar a DAS, certo? Você deixar de pagar as guias mensais. Tudo isso vai levar o MEI microempreendedor à exclusão do regime tributário Simples Nacional. Quais as consequências de ter o CNPJ inapto, no caso para você que não entrega as declarações, certo? No período aqui, você vai ler isso com mais calma, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa publicação, tá? Mas nós vamos ler aqui para que você entenda o que fazer aí para evitar a exclusão do Simples Nacional, certo? Quais as consequências do CNPJ inapto quando ocorre isso? Não é possível emitir notas, os alvarás cancelados, as dívidas passam para o nome do microempreendedor, ou seja, para a pessoa física, o responsável, e o profissional, claro, ele fica responsável diretamente por isso, com várias dificuldades aí que está dizendo. Enfim, você vai ler essa publicação aqui com mais detalhes, certo? Aqui o foco mais importante é o termo de exclusão. Agora, vamos entender, tá? Vamos aprender como consultar esse termo de exclusão, ver as pendências e evitar que você saia desse regime. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no portal ECAC e também onde que você vai no portal do Simples para consultar se você recebeu um termo de exclusão. Aqui no portal ECAC, você pode entrar, você é microempreendedor, você pode entrar aqui com código de acesso e se você não tem, você clica em saiba como gerar o seu código de acesso e aqui você vai ter a instrução para gerar este código e acessar o portal ECAC, onde você vai sair nesta página aqui, tá certo? Aqui no portal ECAC você vai clicar em novas mensagens e aqui já vai aparecer um termo de exclusão, caso você tenha recebido, certo? E você também acessa aqui, ó, no portal do Simples Nacional CIMEI, você pode clicar aqui em comunicações, ou seja, você acessa o domicílio tributário eletrônico, clicando onde eu mostrei para vocês. Aqui você vai acessar com o seu código do Simples Nacional. Caso você também não tenha esse código do Simples, você vai clicar aqui e gerar o seu código, tá certo? Então você vai receber, você vai consultar, aliás, a mensagem pelo portal ECAC, se você recebeu este termo de exclusão e também aqui pelo portal do Simples Nacional, tá certo? Espero ter ajudado vocês com as informações do termo de exclusão do regime tributário Simples Nacional CIMEI. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.